Muito abençoados com a palavra do pastor Hélio, depois com o pastor Valmir. E em nome de Jesus eu espero que a tarde também tenha sido proveitosa para você e que de fato saiamos daqui com a nossa chama do ministério, do chamado de Deus, mais do que acesa, mas forte, consolidada, e não só para nos iluminar, mas para iluminar aos outros. Lembram-se da parábola do pastor Isaías ontem, fazendo referência a este vidro que protege a chama do vento. As janelas já estão aí, algumas já fechadas, porque o vento está trazendo chuva aqui para dentro, a porta já foi fechada. O vento é bom, mas tudo que é em excesso acaba trazendo dificuldades. E a mesma coisa quando a gente trabalha com a chama. Você que é o churrasqueiro da casa, normalmente você sabe que o maior trabalho do churrasqueiro é acender a brasa, não é? Há muitas técnicas, do pão, do jornal, do óleo de cozinha, do ventilador, do abanador, porque normalmente o mais trabalhoso do churrasco é você fazer aquele negócio funcionar da brasa viva. E não tem jeito. O vento é necessário para fazer a brasa ficar acesa, mas ele atrapalha na hora de acender a chama. E nesta noite eu fui desafiado a compartilhar com vocês sobre o cuidado que devemos ter com os ventos que sopram contra nós e tendem a apagar a chama do chamado que arde em nosso coração. Jesus foi acordado num barco pelos seus discípulos para acalmar a tempestade, fazer silenciar os ventos e descer o mar. Para isso foi mole. Jesus lida com essas situações da forma mais fácil. Ele apenas disse: aquieta-te. E diz o texto dos evangelhos que o mar se acalmou e o vento se calou. Depois ele volta para os discípulos e fala assim: vocês não são de nada mesmo, né? Sabe o que eu descubro nessa narrativa? É que lidar com os ventos externos, Deus faz isso sempre soberanamente, com a maior facilidade, porque Ele é Deus, Criador de todas as coisas. A gente não canta o hino 202 do Inário para o Culto Cristão? Ele é o dono do sol, do mar, das nuvens, da chuva. E a gente fala que Ele é dono de tudo. E a gente tem que lembrar que, de fato, aquilo que está aos nossos olhos, Deus trabalha da melhor maneira possível. Mas sabe qual é o maior desafio de Deus? É lidar com as tempestades que habitam aqui dentro. Porque aqui, Ele bate a porta. E se você abrir, Ele entra, ceia e faz a obra dele. É claro que a gente poderia aqui gastar algumas boas horas falando sobre os ventos que sopram contra nós, e a gente facilmente elencaria uma lista enorme de situações que nos ameaçam. O diácono chato, o tradicionalismo da sua igreja, o tesoureiro mão de vaca, a mulher bonita que te aperreia o juízo, o filho rebelde que te envergonha diante da família, o marido que grita com a esposa no meio do estacionamento, e a gente vai fazer um monte de coisas que estão além do nosso alcance, além do nosso limite físico e geográfico, e é muito fácil para a gente hoje fazer aqui uma catarse e colocar a culpa nos outros como aquilo que apaga a nossa chama do chamado. Só que eu quero dizer para você o seguinte: uma coisa que a gente tem que aprender de uma vez por todas: aquilo que está do lado de fora da gente, Deus trabalha com a maior facilidade porque Ele domina sobre todas as coisas. Mas um grande desafio que Deus tem, claro que nada é impossível para Deus, mas eu vou colocar dessa forma pedagógica, não quero ferir a teologia da soberania de Deus de forma alguma no seu coração, mas eu quero que você entenda que, de fato, um grande desafio para Deus na obra que Ele tem é cessar as tempestades aqui dentro. Porque nós não passamos o controle do coração para Ele. E eu queria hoje compartilhar com você alguém que deixou a chama do chamado apagar cedo demais. Um jovem que não chegou nem a passar da fase dos beginners. Ele deu mole. Ele permitiu que algumas tempestades dentro do seu coração soprassem muito forte, e a chama do chamado que ele tinha se apagou cedo demais. É muito triste quando a chama apaga-se cedo demais. Eu desafiei-nos ontem à noite a permitir e trabalhar para que esta chama só se apague quando o sopro da vida cessar, seja pela morte ou seja pelo chamamento à glória que
que Deus está nos reservando. Lá que é o lugar do descanso, aqui é o lugar da preguiça. A menos que você já tenha chegado na fase do pastor Hélio, da época da vagabundagem, como ele mesmo disse. Não é? Ele pode falar tudo, gente. Se eu falar um negócio, fica ridículo aqui. Não é? A gente tem que ter cuidado, viu? Aprenda isso. Algumas coisas que você fala na sua tenra idade soa ridículo, mas quando o pastor Hélio fala, tem uma autoridade invejável. Aí o que eu penso? Eu quero chegar lá nessa idade, com essa autoridade, para poder falar o que eu quiser e não ter problema. Não é? E continue, pastor Hélio, porque o irmão é uma bênção na nossa vida. Não é? É muito bom ouvir pastor Hélio desse jeito tão leve de falar das coisas mais sérias que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Então, enquanto você não chega na fase da sua vagabundagem, você tem que fazer muito esforço. Deixar que as motivações fiquem sempre ali, latentes em você, para que essa chama permaneça acesa. Eu quero falar hoje sobre um jovem chamado Geazi. Esse camarada deu mole, e ele não chegou nem na segunda curva do seu chamado, porque ele não cuidou das tempestades que estão dentro do seu coração. Lembre-se da história do barquinho de Jesus, que a gente sempre canta, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Jesus, com uma palavra, ele cessou toda a tempestade do lado de fora do barco. Ele deu a ordem para Pedro, no outro momento, sair do barco, estar com ele, e aí tinha um ventinho na cara de Pedro. O que aconteceu? A tempestade de dentro de Pedro fez ele afundar, o medo. Jesus olha para os discípulos que estavam naquele barco, dizendo, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Jesus fala assim, vocês têm uma fé desprezível. Vocês acabaram de ver o que eu sou capaz de fazer. Vocês acabaram de ver a multiplicação dos pães. Vocês acabaram de ver o que eu faço com os enfermos. Vocês acabaram de ver o que eu faço com os demônios. Mas não aprenderam ainda a confiar que eu também faço cessar as tempestades dentro de vocês. E Geazi era um cara, talvez pela sua fase da juventude, esse turbilhão de hormônios, de emoções, de sentimentos, de expectativas, que dá uns moles que cada um de nós já passou por essas tempestades. E eu queria então que nesta noite Deus nos permitisse colocar em volta da nossa chama este vidro do cuidado, do zelo, do arrependimento, do tratamento do Espírito Santo, para que a gente consiga fazer cessar estas tempestades que dominam o nosso coração, a nossa essência, e que muitas vezes fazem cessar a chama do chamado cedo demais. Você lembra da história da passagem do bastão profético de Elias para Eliseu? Você sabe. Eliseu, antes daquele último momento, peraí, Elias, não vai não, antes de você me abençoar. E qual foi a oração de Eliseu? O que Eliseu quis? O dobro da unção. Não quis a riqueza, não quis a herança, não quis o patrimônio, não quis nem a direção da escola de profetas. Tudo isso ele recebeu por sucessão natural dos fatos. Mas o que o escritor registra é que ele fez questão de pedir, dá-me porção dobrada. Aí eu fico pensando, se Geazi levasse a sério esse negócio de profecia até o final da sua história, se ele dissesse a mesma coisa para Eliseu na hora da partida, ele teria a unção quadruplicada do que foi na vida de Elias. E Geazi abriu mão do privilégio dado a ele de suceder a história profética no povo de Deus, porque ele permitiu que algumas tempestades apagassem a chama do chamado que ele recebeu do Senhor. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 19, porque a história você conhece. Eu já disse, o Valmir também citou isso, é um desafio, né, Valmir? Falar para quem sabe, cara, é um problema sério. Diz assim, 2 Reis, capítulo 5, verso 19, vamos ler até o final do trecho, lá no versículo 27. Vou ler de novo na versão transformadora, tá? Vá em paz, disse Eliseu a Naamã. Então Naamã partiu para casa. Mas, gente, eu gosto muito, eu disse isso ontem, o desafio do pregador é você tentar se deter em algumas nuances preciosas do texto. Não só numa palavrinha de você pegar um versículo e falar da idade do cara e dizer que ali começa a história aos 80 anos. É pegar um detalhezinho de uma vírgula que faz toda a diferença. E eu, particularmente, eu gosto muito de perceber o ritmo do texto por meio das conjunções.
ou de algumas partículas de ligação. Por exemplo, você entende o dinamismo e a pressa de Marcos em descrever a vida de Jesus, quando ele usa o tempo todo imediatamente, porque ele tem pressa. E ele queria dizer para as pessoas, o tempo está passando muito rápido, você precisa saber o que Jesus fez. Paulo usa muitas conjunções para mostrar os contrastes das ideias que ele está filosoficamente querendo combater ou defender algumas delas, e Paulo usa muitas conjunções para mostrar o fundamento do seu pensamento, mostrar alguns antagonismos, algumas consequências, algumas relações. E agora aqui esse trecho começa com aquela conjunção que muda a história. Olha só, o versículo 19 era para ter encerrado o assunto. Sabe aquele negócio que a gente quer meter o dedo onde não precisava mais mexer? Deixa quieto, acabou aqui a história. Mas a gente, no alto da nossa autossuficiência, do alto do nosso orgulho, do alto da nossa soberba, acha que a gente tem que continuar aquilo que Deus já colocou um ponto final. E aí, a história da transformação de Naamã, a glória de Deus já estava ali resolvida, porque ele tinha acabado de dizer, olha, eu vou voltar para a minha terra, eu não vou mais oferecer nenhum holocausto, nenhum mais que não seja esse Deus que eu aprendi a crer e confiar por meio de você, Eliseu. Aí o versículo 20 começa com mais Geazi. Lembra que ontem eu falei que o poder é de Deus, mas a gente inventa de sempre atrapalhar a história de Deus? A gente, na nossa arrogância, achando que a gente sabe mais alguma coisa do que o próprio Deus, acaba atrapalhando, interferindo, mexendo onde não precisa, onde não deve. E a história de Naamã já tinha terminado bem, o testemunho estava feito, a transformação estava consolidada, e aí o versículo 20 vem, mais Geazi. Será que algumas vezes na nossa trajetória não tem também mais o Purim, mais o Valmir? A gente já fez tanta bobagem. A gente achando que estava fazendo o que era certo, a gente fez como Geazi, mas a gente foi lá e fez o que não devia. E aí é onde começa a história de Geazi deixando que o vidro que protege a chama estivesse rachado, comprometido, ou sei lá se tinha vidro para proteger essa chama, porque Geazi tinha algo tão latente nele, a gente vai ver essas ventanias soprando dentro dele, que ele quase destruiu a obra que Deus estava fazendo na vida de Naamã. Graças a Deus, Naamã foi firme, e a história que conhecemos é que terminou como Deus queria que terminasse. Mas a de Geazi não. A história de Geazi acaba aqui. Olha que coisa triste. O Geazi, que podia ser hoje registrado na história do povo de Deus como o sucessor de Eliseu na escola de profetas, por causa das ventanias que sopraram no coração dele, a história dele terminou neste capítulo e não se ouviu mais falar de Geazi. E a sua história? Vai terminar aonde? Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, ainda bota Deus no meio, né? Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu da sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. Ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta, escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor Eliseu, este lhe perguntou, onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse, você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. E eu faria uma inferência ao texto, com muito respeito à revelação bíblica, diz assim, e nunca mais se ouviu nada a respeito de Geazi. Você percebe a seriedade?
O capítulo 5, quando narra a experiência de cura de Naamã, é interessante ver como Eliseu já estava naquele status, parece, pastor Hélio, quase da vagabundagem. Porque quando Naamã chega lá para ser curado, ele vai procurar o homem de Deus. Quando bate na casa, o que Eliseu fala assim? Manda Geazi estar com ele lá. Ele manda o seminarista. Ele já estava naquela fase de que ele não precisava mais fazer o trabalho da rotina. Ele já estava treinando os seus sucessores. Pode tirar um pouquinho do agudo? Está dando muita microfonia. Tá bom. Vamos ver se dá certo. Tá. Deu? Beleza. Aí Eliseu faz o que nós acabamos fazendo quando estamos treinando aqueles que queremos que ocupem nosso lugar em algum momento, na visão da sucessão. Vai lá e faz você. Eliseu ficou dentro de casa, nem saiu para ver quem era Naamã. O cara era o general da Síria, o cara era o segundo homem do reinado. Ele era o cara importante. Imagina, ele deve se dizer, poxa, esse cara não veio me ver. É como a gente se sentiria, nós homens nos tratamos assim. Nós queremos a honraria, nós queremos o reconhecimento. E naquele momento, Naamã, se tivesse pronto para desistir daquela tentativa da sua serva de fazê-lo conhecer o homem que poderia curá-lo pelo poder que há no nome do Deus a quem ela servia, ele teria desistido. Não vem me ver. Mas Naamã persiste. E então Geazi dá a ordem para ele, ele vai ao rio, mergulha lá, fala assim, mas se fosse para mergulhar no rio, eu mergulhava lá na Síria. Mas ele mesmo assim obedeceu, foi, e no 7º mergulho saiu com a pele limpa como de um bebê, diz o texto bíblico. Geazi viu, sabia como é que se processava a glória de Deus. Geazi estava ali aprendendo aos pés do homem que sabia como fazer a obra acontecer. Mas, em algum momento, subiu à cabeça de Geazi algumas intenções, alguns desejos, que minaram o seu coração e que fizeram a sua trajetória terminar cedo demais. E eu quero então ilustrar por meio da vida de Geazi como é que nós também precisamos cuidar para cessar as ventanias, os ventos que sopram e tendem a apagar a chama do chamado dentro de nós. Primeiro porque Geazi tinha um problema sério chamado compulsão por poder, por influência, por estar no controle. Olha a expressão que ele fala: meu Senhor não sabe o que fez. A gente tem a tendência de sempre achar que a nossa ideia é melhor. Eu não sei, aqui deve ter algum membro de equipe. Hoje eu fui apresentado a alguns deles. O pastor disse, você aqui é membro da minha equipe e tal. Muito cuidado. Porque em algum momento a gente é tentado a achar que o pastor não está na visão de Deus, que Deus colocou no meu coração. E aí a gente começa a deixar crescer no nosso coração o mesmo vento que soprou no coração de Geazi. O meu líder não sabe o que está fazendo, eu sei mais. Pior é quando a gente transfere isso para o próprio Deus que nos chamou. E a gente acha que nós estamos no controle da situação e nós sabemos o que devemos fazer. Muito cuidado, porque foi esta compulsão que levou Geazi a apagar, a deixar que sua chama se apagasse cedo demais. Ele não soube ocupar o seu lugar durante o tempo necessário que ele deveria esperar, até que fosse necessário ou apropriado fazer o que Jesus disse. Vou citar novamente lá na parábola do banquete: sentar lá atrás e chegar o momento de você ser colocado no lugar de honra. Era a hora dele entender que o ponto final da história de Naamã, ali, neste relacionamento com Eliseu, já tinha terminado, já tinha cessado. Mas ele queria mais. Ele queria o poder, ele queria ter a certeza de que ele estava no controle, ele queria que o plano dele desse certo. O plano de Eliseu era fraco, o plano de Eliseu era palhudo, o plano de Eliseu era pobre. Se ele tiver na visão, ele vai ter muito mais, ele vai multiplicar, ele vai dobrar, ele vai enriquecer. Meu Senhor não sabe de nada, vai ficar nessa vidinha, nessa mesmice aí, com essa escolinha de profeta. Ele tem que alcançar o mundo, e para alcançar o mundo tem que ir lá atrás de Naamã. Naamã ofereceu, ele não quis.
esta compulsão por poder, esta compulsão por controle, esta compulsão por influência, esta compulsão por estar na frente do processo, pode nos levar à queda muito precocemente. Este é o mal que muitas vezes domina o nosso métier eclesiástico e ministerial. Quando nós não temos a capacidade de nos alegrarmos com os que estão satisfeitos com o seu ministério, e a gente tem sempre uma crítica, uma alegria com a derrota dos outros, uma satisfação porque ainda bem que não foi comigo, foi com ele. A gente acha que estar no controle nos dá alguma segurança de que em algum momento, algum vento externo não possa tentar nos derrubar. A gente permite então que esta primeira ventania, esta primeira tempestade da compulsão por estar no controle da situação, nos leve a uma queda precoce. Lembre-se, o ponto final já estava colocado, mas Geazi deixou que o vento da ganância, do poder, subisse a sua cabeça. E ele foi além dos seus limites. Outra coisa que vemos aqui na vida de Geazi é uma coisa muito séria. Ele mentiu para o seu líder. Ele mentiu 2 vezes, na verdade. Ele mentiu para Naamã e mentiu depois para Eliseu. Parece que a mentira já fazia parte do seu cotidiano, porque mentia tão facilmente. Para Naamã, ele disse: meu senhor me mandou aqui, e inventa uma história bonita. Estava lá fazendo captação por missões. Desculpa. Mas ele contou uma história bonita. Chegaram mais seminaristas lá na casa de profeta, estão com fome, não tem nada para dar para eles, uma carência total. Você está aí, você ofereceu, meu senhor mudou de ideia. Ele disse não, mas depois chegou gente lá que precisava. Naamã era generoso. Naamã já queria ter dado. Então tá bom, está aqui pronto para dar, leva. Ainda deu muito, deu mais do que precisava, mandou os servos ajudarem a carregar. A generosidade, muitas vezes, pode nos levar a esta ganância de abusar da boa vontade das pessoas que querem contribuir com a obra do Senhor. E o pior é que Geazi estava fundamentando a sua ação na mentira. A gente não pode permitir que isso se torne comum, nem em meias mentiras, porque como diz o provérbio, né, uma meia mentira é uma verdade, uma meia verdade é uma mentira inteira. E depois de Geazi, e aí, como diz a sabedoria bíblica, né, um abismo chama outro abismo. Quando ele volta para a colina, Eliseu faz o teste. Onde é que você estava? E ele mente pela 2ª vez. Ele se esqueceu que Eliseu era profeta. E profeta tinha a revelação de Deus. E certamente quando Eliseu fez a pergunta, Deus já tinha revelado: olha, esse camarada não merece confiança. Porque Eliseu já sabia de tudo o que tinha acontecido. Ou Deus lhe revelou, que é muito mais provável aqui, mas de repente alguém chegou lá e bateu: ó, Eliseu, lembra que a gente tinha falado de Geazi, ó? Tá aí, ó, foi isso que aconteceu. A mentira consumiu o coração de Geazi e ele então transformou a mentira do seu modo comum de proceder. Será que nós também nos acostumamos a pequenas mentiras sobre a nossa rotina, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso cotidiano, sobre os nossos esforços, sobre a nossa disciplina? O pastor Jeremias Pereira contou uma história, certamente uma fábula, que certa vez um pastor encontrou 2 menininhos disputando, né, ali um carrinho. E eles estavam brincando com a seguinte... Eles estavam fazendo a seguinte brincadeira. Eles tinham que contar a maior mentira. E quem contasse a mentira mais cabeluda ia levar aquele carrinho de presente. E o pastor então passou um sermão neles, né? Que isso? Isso não é brincadeira. Não se faz isso. Vocês precisam aprender a falar a verdade. E ele disse, aí trouxe para si, disse: eu, por exemplo, eu aprendi e nunca menti. Aí os meninos olharam para o outro assim, pegaram o carrinho e entregaram para o pastor. Toma, pastor, o carrinho é seu. Você e eu sabemos que não mentir é um desafio para o nosso dia a dia, para escapar de situações constrangedoras, para nos livrar da culpa, para nos livrar do julgamento alheio. Eu estava atrasado.
Eu conheci um cara que ele sempre chegava atrasado nos lugares. Só que ele fazia questão de, quando era a última curva, ele acelerava o carro, parava o carro, saía correndo, pegava a mala, chegava com a gravata toda desgrenhada, para dar a impressão de que, mesmo atrasado, ele estava muito ocupado. Mas nós sabemos que, na verdade, a rotina dele era da preguiça. Geazi se acostumou a mentir. E este é um vento que vai soprando a chama do chamado e vai apagando de dentro de nós a alegria de fazermos parte da escola de profetas de Deus. A terceira ventania que soprava no coração de Geazi era a cobiça. O pensamento dele foi assim: eu não posso deixar essa riqueza embora. Ele foi atrás de Naamã, mas ele foi atrás do dinheiro de Naamã. Ele não tinha mais interesse em Naamã. O trabalho estava feito, estava curado, estava indo para casa feliz e contente, mas no coração dele era: esse dinheiro não pode voltar para a origem. Ele ofereceu, ele deu. Eliseu é um bobo, Eliseu é um bonzinho demais, Eliseu é um despretensioso, não tem ambição. Ou então diz: não tem a visão do reino. E ele foi lá atrás do dinheiro de Naamã. Ele pensou: esse dinheiro não pode deixar de ficar aqui. Meu querido, quem de nós aqui, a começar em mim, nunca lutou com as questões que envolvem dinheiro? Muitos colegas se veem em maus lençóis, em problemas sérios, em suas famílias, em suas igrejas, por causa do dinheiro. A cobiça. E a cobiça, a definição correta de cobiça é você ter o que o outro tem e você não pode ter. Esse dinheiro não era para Geazi. Esse dinheiro não era mais da escola de profetas, porque o líder da escola de profetas abriu mão dele, disse: eu não preciso. Mas Geazi permitiu que a cobiça ventasse o seu coração. E não tem outra coisa a não ser acerca da cobiça, senão dizer que ela é um pecado mortal. Ela é um pecado destrutivo. Porque ela cega o nosso entendimento. Quando nós estamos mais preocupados com o dinheiro das ovelhas, ou mesmo com o nosso tesouro, nos esquecemos que a vida ministerial nos foi dada para aprender a depender de Deus. E eu nem preciso contar experiências próprias, porque eu sei que cada um de vocês aqui tem muitas histórias para contar da fidelidade de Deus. Mas eu tenho uma história sempre muito próxima. Não sei quantos aqui estudaram lá no Seminário Betel e depois foram para os seus campos. Algum betelense aqui? Aí, tem alguns, sabia? Está no Brasil inteiro. Também, pastor Hélio? Estudou no Betel. Ah, pastor, famoso no seminário. Ah, o ginásio. Então aprendeu aos pés do pastor Miranda Pinto e da irmã Tabita, né? E aquela instituição é uma das instituições mais sérias no que tange à fé. Até hoje. Até chega a irritar. Eu fico irritado, porque nós temos um relacionamento próximo com o pastor Neandre, a igreja do Meia, com o recolhimento Betel, tem as suas histórias na mesma raiz, que é o pastor Zé Miranda Pinto, que é o nosso pastor emérito. Durante alguns anos a história se afastou, ou melhor, a história afastou as duas instituições, mas graças a Deus nós recuperamos isso. Mas ele me irrita às vezes, porque eu quero abençoá-lo e o pastor Neander não diz o que eles precisam, porque é um voto espiritual que eles têm. Um voto espiritual que eles não dizem. Se você chegar lá no Betel, no recolhimento, no seminário, e disser assim: pastor Neander, o que vocês estão precisando? Ele fala assim: vai orar e Deus vai falar com você. Ele não diz. Impressionante. Contam os anais históricos, eu sei, porque mamãe cresceu nesse ambiente do seminário Betel, chegou lá, pré-adolescente, né, mãe? 2 anos. Com 2 anos você chegou lá? Isso. Então, mamãe cresceu nesse ambiente de fé, estabelecido pelo pastor Miranda Pinto. Dentre tantas histórias, vou contar 2 para vocês. Uma que eu ouvi recentemente do pastor Neander, que é o filho do pastor Miranda Pinto. Uma delas é da época do seminário começando. Não havia leite numa manhã. E não havia comida, então. Não havia como fazer um mingau, uma vitamina, nada. E lá estavam os internos do seminário. E o pastor Miranda sentou-se à mesa sem ter o que dar de café da manhã para aqueles jovens estudantes. E ele disse assim: vamos apenas orar, agradecendo a Deus por esta refeição. Agradecendo a Deus? Não tinha nada. Ele orou, agradeceu a Deus pela fidelidade,
E quando ele terminou de orar, alguém bateu a porta. E era um motorista de um caminhão, de uma leiteria. E ele disse, olha, o caminhão quebrou aqui na esquina e eu não vou ter como, o leite vai azedar. Eu vi aqui que é uma instituição social, que eu preciso... Vocês aceitam essa doação de leite? Um carregamento de leite. Glória a Deus. O segundo foi uma outra experiência que envolve dinheiro na igreja. Lá no Meia, até hoje ainda está lá. Não sei se eu vou deixar como peça de museu, mas está lá até hoje, até como memorial para mim. Na entrada do salão, embaixo da escada que sobe para a galeria, há 2 orifícios que são os gasofilaços fixos, onde as pessoas podem colocar ali durante a semana os seus dízimos e ofertas. E um certo dia, o pastor Miranda Pinto era pastor da igreja, surgiu a notícia trágica, né? Sumiram vários envelopes de dízimo do gasofilácio. E alguns membros da igreja acusaram o pastor de que ele estava durante a semana subtraindo os envelopes de dízimo ali. E ele foi acusado de que estava roubando os dízimos da igreja. O pastor Neander conta isso, contou lá na igreja recentemente. E a irmã Tabita dizendo para ele, você não vai fazer nada? Ele disse, não, eu vou só orar e Deus vai revelar. Eu não fiz nada, Deus vai revelar. Deus vai revelar. E ele propôs um jejum de comida, até que Deus revelasse. Ele ficou acho que 7 dias sem comer, segundo o pastor Neander, esperando Deus revelar o que estava acontecendo. Até que finalmente, pela oração, descobriram que o zelador da igreja pegava um aramezinho, ia lá dentro do gasofilácio, tirava os envelopes, tirava o dinheiro e botava os envelopes de volta vazio. O pastor Miranda Pinto quase morreu de tristeza. Primeiro, por estar sendo acusado injustamente. E depois, por ver que um homem que era da sua confiança estava traindo a igreja. Mas Deus revelou a ele pela fé. Queridos, nós precisamos aprender a viver pela fé. Cobiça, desejar o ouro, ir atrás das ovelhas mais poderosas, agradá-las, tê-las como os grandes líderes da igreja porque elas contribuem mais e você não vai poder viver sem elas. Quando eu cheguei no Meia, vou contar pelo menos essa experiência mais minha, pessoal, que ainda tem muito para andar. Quando eu chegar na minha fase da vagabundagem, eu vou contar muito mais da minha experiência. Por enquanto eu tenho medo. Tenho realmente temor de contar as minhas experiências, apesar de tê-las. Mas essa eu quero contar porque engrandece o nome do Senhor. Tínhamos na igreja um irmão que seu dízimo representava na época, uma igreja com quase 1000 membros, o dízimo dele representava cerca de, deixa eu fazer as contas rapidinho aqui, 2% das receitas. E um dia eu precisei tomar uma decisão administrativa que contrariou o coração deste irmão. Não era um irmão de liderança, mas ele era respeitado, era um ancião na igreja, advogado, sempre fazendo coisas jurídicas em favor da igreja. E um dia eu tive que tomar uma decisão que o entristeceu e o contrariou, principalmente o contrariou naquilo que ele tinha. Um diácono procurou e disse, pastor, o irmão fulano vai embora da igreja. Eu disse, meu irmão, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu não posso abrir mão dos meus valores, dos meus princípios, a minha decisão está tomada. E eu fiz com muito amor, eu chamei para conversar, depois eu mandei uma carta de gratidão por o que ele havia feito durante tantos anos na igreja, mas precisava haver um rompimento, deveria haver uma mudança de direção. Só que aquele diácono, ele me tentou quando ele disse assim, pastor, o dízimo dele é muito alto. Eu disse, meu irmão, eu repreendo esta afirmação em nome de Jesus. Eu não preciso deste dinheiro, nós não precisamos desse dinheiro. Mas pastor, a igreja está recomeçando agora, vai fazer falta. Eu falei, não, vai fazer falta em nome de Jesus. De fato, irmãos, a ventania aqui deve assim, Senhor, vai fazer falta ou não vai fazer falta? No universo total era algo expressivo. Algo que poderia realmente no todo fazer falta. 2% de uma receita inteira da igreja, naquele contexto, faria diferença sim. Mas eu decidi confiar em Deus. E eu posso dizer a você que nunca esse dinheiro fez falta. E hoje esse irmão que foi embora é meu amigo. Nos abraçamos, nos vemos, nos acolhemos porque eu decidi amá-lo. Apesar dele ter, de alguma forma, sido tão incisivo na contrariedade à minha decisão. Mas hoje ele vai lá, é um visitante sempre bem-vindo, está em outra igreja, é meu amigo. Mas principalmente, eu tomei uma decisão sem cobiçar o tesouro
de Naamã. Muito cuidado, porque esta terceira ventania, que é a cobiça, tem destruído muitos púlpitos, muitos gabinetes, muitas famílias. A quarta ventania é a vida dupla. Eliseu achava que aquele jovem diante dele era uma pessoa, mas na frente dos outros ele era outra. Será que alguém sofre desse problema aqui? Se tem uma coisa mais importante para nós, é alguém chegar na sua casa e perguntar para os seus filhos como é o seu pai aqui dentro de casa. Ou como é você lá fora. Vida dupla é algo muito sério, porque está atrelado à mentira, está atrelado à falsidade, está atrelado ao caráter do chamado. E diante da igreja nós somos uma pessoa cuja imponência da presença, a impostação da voz, a forma de se vestir, o falar e o linguajar é um. Mas no trato com a família, no trato com os empregados, no trato com o outro, seja no estabelecimento comercial, é absolutamente divergente, antagônico daquilo que se espera. O mundo espera mais de nós. O Senhor espera o melhor de nós. Mas nós muitas vezes damos apenas o que de pior nós podemos dar nos momentos da reação, da contrariedade, da adversidade, da oposição. Mas estas ventanias não podem diluir o nosso caráter, não podem diluir a nossa essência. Geazi, visivelmente, era alguém que estava diante de Eliseu, querendo mostrar uma aparência, e ele diz isso quando ele chega para dar a resposta mais lavada do mundo. Eu estava lá, eu fui lá resolver alguns probleminhas. Não, Eliseu sabia, por revelação de Deus, quem era Geazi. E Geazi estava vivendo como um ator, como um personagem. Eu tenho me desafiado e tenho desafiado, fazia muito isso quando eu estava no seminário, falo isso sempre quando tenho oportunidade de estar diante de colegas como vocês. Se tem algo que nos falta muito hoje para dar valor à nossa presença no ministério e na sociedade, é que as pessoas nos vejam exatamente como nós somos. Nas ruas, no volante, no banco, na fila, na sala de casa, no quarto com a esposa ou no púlpito. Claro que o que você faz no quarto você não faz no púlpito. Mas a mulher precisa saber que ela está diante daquele mesmo homem que diz que ora, que diz que confia, que diz que fala a verdade, que diz que ama, que diz que é doce, que diz que é íntegro, que diz que lê a Bíblia e ora. Tem que ser no quarto também. Tem que ser na rua também. Aquela velha história, que você já viu e já contou, da criança que um dia fez a malinha e disse para a mãe: vamos orar na igreja, mãe? Por quê, meu filho? Porque o papai lá é tão legal com as pessoas. Quero morar na igreja, porque lá o papai é legal. Será que chegamos a esse extremo, a esta hipérbole, que para mim é um exagero, chegar a este ponto, na inocência de um filho, ver esta divergência tão clara entre um comportamento e outro, e dizer assim: é melhor viver aqui na igreja, porque este homem que está diante de vocês não é o homem que eu vejo lá em casa. Esta ventania tende a apagar a chama do chamado dentro de nós. E nunca mais se ouviu falar de Geazi. E a última evidência de que havia uma ventania dentro de Geazi que fez com que a chama do chamado se apagasse foi o fato dele não saber o momento de avançar, o momento de galgar o próximo degrau. Havia um problema de Geazi porque ele estava insatisfeito de ser o segundo violino. A declaração inicial dele diz: o meu Senhor não sabe o que faz. Mostra claramente que Geazi não estava pronto a aguardar o tempo da ascensão. Ele queria estar no controle. Esta compulsão do poder fazia com que ele quisesse ter o controle da situação, mas pior, ele traiu a confiança de quem estava acima dele. Nós não podemos desonrar a nossa liderança. Se eu falo aqui para alguém que está sujeito, submisso a uma liderança ministerial, calma. Espere o seu tempo da ascensão, porque atropelar os passos pode levar você
a apagar a sua chama cedo demais. A você que já é líder, calma. Não ambicione o lugar que ainda não é seu. Muitos querem logo assumir a catedral. Ah, o dia que eu puder eu vou assumir aquela primeira igreja lá da cidade. O tal do ministério glorioso, né? Calma, calma. Talvez você me veja aos 45 anos ser pastor de uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro e fala assim, eu quero logo ser. Saí do seminário e estou pronto. Calma. Eu comecei lá na favela, no Rio de Janeiro. Numa igreja de comunidade. E comecei num lugar em que o meu gabinete era um corredor, literalmente era um corredor, que foi adaptado, que era uma passagem de fora para entrar assim pelos fundos da igreja, foi adaptado. A minha mesa ocupava um espaço que eu não tinha esse perfil ainda, e eu já precisava passar com uma perna de cada vez para eu poder sentar à mesa. Os móveis foram doados pela empresa onde minha esposa trabalhava, estavam jogando fora lá uns negócios, eu peguei, não, aqui a igreja serve. Um dia, Bangu, manja Bangu? Sabe onde é Bangu? Bangu está na moda agora por causa da prisão do Sérgio Cabral. Mas Bangu, meu amigo, o nome que significa Bangu é Entre Morros. Entre Morros é Caldeirão, é o lugar mais quente. Agora está perdendo, porque na verdade tem muita mata lá, então o lugar mais quente do Rio agora é o Maracanã, sabia disso? As máximas agora dão no Maracanã. É porque ali o Mengão ferve, né? Então a coisa fica quente ali, né, pastor Hélio? Mas eu estava em Bangu, num verão, cujo calor chegava em torno de 46 graus, num salão que devia ser, acho que essa parte dessa coluna para cá, até essa parede aqui, e a igreja tinha 200 membros. Imagina, eu já tive que acabar o culto antes de começar, porque não tinha condição de ficar ali dentro. Eu disse, irmãos, vamos para casa, porque hoje não tem condição de se reunir aqui. Eu dispensei. Tem uma vez que eu passei mal no púlpito de tanto calor. E eu cheguei, uma vez, reuni com meus 5 diáconos. E disse, irmãos, se puder um ar-condicionado no gabinete, está difícil para eu conversar com as pessoas, só com ventilador, o vento sopra, um vento quente. Era um corredor. Irmãos, sempre tem um diácono que é mais leal a você do que o próprio corpo diaconal, né? Ele falou assim, pastor, eu estou muito triste. E depois que o irmão saiu, nós fomos conversar sobre o ar-condicionado, e um diácono disse assim, deixa o pastor sofrer um pouquinho, só um pouquinho de calor, não faz mal não. É só para saber que eu comecei lá. Hoje, de fato, eu pastorei uma igreja que me dá um conforto, uma tranquilidade, que aumenta a minha responsabilidade no ministério. Porque eu acho que eu vou ser cobrado muito mais por aquilo que a igreja me oferece em termos de condições de trabalho. Mas eu comecei lá, indo de condução. Uma vez eu estava no culto e chegou um jovem lá com uma mochila nas costas e falou assim, quem é o pastor aí? Eu falei, sou eu, né? Não posso mentir. Nessa hora era vontade de dizer assim, não, é aquele ali, ó. Aí não, mas sou eu. Não, pastor, ele falou tremendo, não, é que eu estou com a bolsa aqui cheia de armas. Ele abriu uma mochila cheia de armas. Eu estou fugindo porque o tal comando está vindo para cá e eu não posso ficar aqui. De quem é esse carro aqui? Eu falei, cara, é meu. Então me leva, pastor, lá para a Avenida Brasil. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Minha esposa, eu não tinha filho, mas minha esposa está aqui, eu não posso fazer isso. Não, pastor, não posso. Comecei a debater com ele, eu comecei a evangelizar o moleque. Era um jovenzinho, estava com mais medo do que eu. Acho que ele estava com mais medo de mim do que eu dele, porque ele tremia tanto. Mas foi lá que eu comecei. Resolvemos a situação em que um diácono que estava indo para a Avenida Brasil assumiu, um outro diácono bom, né? Não aquele do ar-condicionado, foi um outro bom, que assumiu, não, pastor, deixa comigo. Botou o moleque no carro e realmente soltou ele lá na Avenida Brasil, e o moleque saiu voado para o meio do mato. Ele estava realmente muito assustado, nós oramos com ele antes dele ir embora. Coisas que acontecem no Rio de Janeiro, na cidade que a gente vive. Isso há 20 anos. Há 20 anos. Hoje o negócio está um pouquinho mais quente. Um pouquinho só. Mas hoje eu não vivo mais tanto essa realidade, a não ser quando nossos jovens vão a comunidades. Mas eu estava no meio de uma comunidade, ao lado do sistema prisional ali de Bangu. Eu comecei lá, gente. E às vezes você pode sofrer a tentação de ver onde eu estou. Mas lembre como nós começamos. Lembre como nós começamos. O pastor Pascoal Peragini, hoje pastor da PIB de Curitiba, começou na Água Branca, quando a igreja era um templo velho ainda, pequenininha. Hoje ele está onde ele está porque Deus o colocou lá. Se você aspira de alguma maneira, sem pecar,
um ministério maior, faça hoje o seu trabalho bem feito e espere o dia da ascensão. Geazi ambicionou um lugar que não era dele ainda e por isso nunca mais se ouviu falar de Geazi. Esta ventania sopra dentro de nós. A ambição, a vida dupla, a cobiça, a mentira e a compulsão pelo controle. São ventanias que Deus tem muita dificuldade em tratar, porque estão aqui dentro. E enquanto você não abrir o seu coração e se quebrantar diante de Deus, de joelhos, dizendo: Senhor, quebra a minha vida, tira isso de mim, eu não aceito esta mentira, eu não aceito viver esta vida dupla, eu não quero ambicionar aquilo que não é meu, o lugar que não é meu ainda, não é meu e não será. Eu quero me contentar com o lugar em que eu estou, com a tarefa que eu tenho, com o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. E se algum dia o Senhor me der alguma coisa maior, eu quero estar lá por competência, por reconhecimento, por coragem que o Senhor me vier a me dar para estar lá. Porque eu posso dizer a você o seguinte: não é moleza não. Estar em lugares altos não é mais fácil do que estar onde você está. Acredite. Acredite. É uma impressão, eu até diria que é uma mentira do diabo. Você achar que estar no ministério maior, ser o pastor da Penha, da PIB de Curitiba, do Bacaxeri, do Meyer, é uma mentira você achar que é moleza. Dói. A gente chora, a gente sofre, a gente pena também. Sabe por quê? Porque seja no grandão, seja na grandona ou na pequenininha, são pessoas. E as pessoas são as mesmas. Eu também tenho os mesmos diáconos que você tem. Eu tenho as mesmas diretorias que vocês têm. Eu tenho as mesmas ovelhas, os mesmos jovens que vocês. Não muda. Não muda. Então não é mais fácil do que o lugar onde você está. E aí eu volto ao texto de ontem, terminando dizendo assim: tudo isso só é possível pela graça de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero nesta noite desafiar você a quebrar o seu coração diante do Senhor, para que Ele faça cessar as ventanias que estão aí dentro, que um dia destruíram Geazi, mas que em nome de Jesus não poderão destruir você. A ventania da compulsão pelo controle, a ventania da cobiça pelo tesouro deste mundo, a ventania da mentira, a ventania da incoerência da vida dupla e a ventania da ambição, de você querer estar no lugar onde não é seu ainda. Mas quem sabe, um dia Deus colocará você lá. Mas entenda que hoje você está no campo de treinamento de Deus. Onde você está hoje é o lugar onde Deus certamente está lapidando você para dar a você maiores responsabilidades, colocar você nos lugares mais altos, porque sim, lá do alto, Deus requererá que a sua lâmpada, que o seu lampião ilumine muito mais do que o lugar onde você está. Mas enquanto você está onde você está, ilumine, faça a diferença. Vença as ventanias que estão tentando apagar a chama que estão dentro de você. Feche seus olhos.